Graça e paz, irmãs e irmãos em Cristo. Mais um momento estamos aqui para meditar na palavra do Senhor, para poder extrair o ensinamento de um versículo bíblico. E hoje o versículo está no Salmo de número 23, verso 3. Refrigera minha alma. Só que presta atenção agora na parte B do verso. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Salmo 23 talvez seja o salmo mais conhecido da Bíblia, e a metáfora do pastor com a ovelha é muito conhecida, não precisava explicar tanto sobre essa questão. O Davi, é um salmo de Davi, você pode ver o subtítulo, ele nos diz sobre o cuidado que um pastor tem com as suas ovelhas. E Davi diz isso de experiência, ele foi um pastor de ovelha, ele cuidou de muitas ovelhas, e ele sabe muito bem que as ovelhas elas precisam de vigilância o tempo todo, constante, e proteção também dos animais silvestres, dos predadores, do mau tempo, de tudo que é perigo. E as ovelhas também elas precisam de um pastor para ajudar as doentes e as perdidas, porque tem uma certa dificuldade de orientação. E então ela entende que sem o pastor as ovelhas pereceriam facilmente. Davi fala no verso 3 algo sobre o guia-me, algo sobre uma direção. Então ele entende o pastor como um líder de um rebanho, líder de ovelhas, líder de muitas ovelhas, claro. E o pastor, então, ele guia as suas ovelhas por um caminho correto, justo. Você imagine a cena, por exemplo, se um pastor conduzisse as suas ovelhas por um caminho que levasse à morte, a um precipício. Qual seria a reputação desse pastor? Como ele seria chamado? Certamente nada muito bem. E o salmista aqui também, ele diz, por que o pastor nos guia? Ele fala, por amor do seu nome. Se o que está em jogo é o nome de Deus, você acha que o nosso pastor, Deus, nos conduziria por um caminho que nos levaria à perdição? Um caminho que nos levaria à desgraça, a um precipício, a morrermos? Eu entendo que não. É por isso que ele diz que ele pede, guia-me pelas veredas de justiça, por amor do seu nome. Vou dar uma ideia que ele jogou meio pesado assim, né? Porque o nome de Deus tem que ser exaltado. Você lembra a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor? Começa, santificado seja o teu nome. E logo depois ele fala, livra-nos do mal. Então há uma relação entre o nome de Deus exaltado e as ovelhas ser guardadas. E tudo era para a glória do nome de Deus. Há uma conexão entre esses dois termos. Então nós entendemos que o cuidado que um pastor tem pelas suas ovelhas se aplica ao cuidado que Deus tem pelos seus filhos. Deus nos conduz por caminhos que nós não entendemos no momento, mas hoje você tem uma caminhada de fé. Quando você olha para trás, você vê quanto Deus te guardou e te protegeu. Você vê quanto Deus te conduziu por caminhos, pelas veredas, a vereda significa caminho, pelos caminhos da justiça. As ovelhas no monte, as ovelhas, quando conduzidas por um pastor, no contexto de Israel, elas tinham vários caminhos de possibilidade de seguir. E a maioria deles foram caminhos alternativos que foram usados por um para o outro e não tinham um caminho fixo. Então, sem o pastor, ela não conduziria. E quando nós nos encontramos uma vez em uma encruzilhada, ou vários caminhos, várias possibilidades, e não sabemos por onde ir, precisamos de orientação do Senhor. É isso que o texto nos diz. Se você analisar o verso 4, diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Deus conduz o seu povo. Deus conduz a sua igreja. Essa é a verdade que está no Salmo. Essa é a verdade que está Davi está nos falando. Que mesmo o Senhor conduzindo, não nos priva, talvez, de algumas dificuldades, algumas lutas, algumas tribulações, algumas inimizades, mas a certeza que Ele nos traz é que o Senhor é nosso pastor. Nada nos faltará, nem um caminho certo a seguir, porque Ele está conosco. E Jesus conduz a sua igreja hoje,
Jesus, eu sou um pastor com a sua igreja hoje, amanhã e eternamente, até o dia que todo o seu rebanho estará no céu, adorando o nosso Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Creia nisso, irmãos. O Senhor é nosso pastor, Ele nos guia na vereda da justiça, não porque nós somos bons, mas por amor do nome dEle. Oramos ao nome de Jesus. Grande Deus, amado Pai, como é bom saber que em meio ao vale da sombra da morte, em meio às dificuldades, nós temos consolo, conforto, um caminho a seguir, um caminho que o Senhor nos dirige. Nós, como ovelhas, muitas vezes erramos e pegamos caminhos tortuosos, mas Tu és tão bom, tão misericordioso, que nos guarda em todo momento. Obrigado, Senhor. Fique com os meus irmãos, fique com a sua família, continue nos conduzindo para a glória e louvor do Seu nome, ao nome de Jesus, o qual todo joelho um dia há de confessar que é Senhor sobre toda a terra, soberano Deus. Amém. Fique na graça e paz, Senhor Jesus Cristo, irmãos.